gostaria de chamar a atenção para a importância desse painel, né, os desafios e possibilidades nas bases sociais do ensino e formação. No momento em que a gente teve as nossas DCNs aprovadas, embora imperfeitas, já pelo menos impossibilita a formação à distância, o ensino à distância. Mas também é urgente que a gente trabalhe na construção de novas DCNs para que a gente tenha uma maior inclusão da base social na formação dos nossos profissionais, que todos tenham conhecimento, né, da importância deles, dos profissionais a serem formados, né, na construção de uma melhoria de qualidade dos nossos espaços e principalmente das nossas cidades. Então eu gostaria de chamar agora principalmente, inicialmente as nossas convidadas, que fazem parte do painel, a Lisandra Messias da Silva, que é estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe. Tá bom, então vou chamar. Então, por favor, Lisa Maria Souza, arquiteta urbanista pela UFMG, mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo da UNB, professor da FAO-UNB, onde coordena o Laboratório Periférico e Grupo de Pesquisa Periférico, Trabalhos Emergentes. Atua como assessora sociotécnica em territórios populares e comunidades tradicionais, coordenando projetos premiados e a residência multiprofissional CTS Habitat. Integra redes como BR Cidades DF e Ondas, onde, além da equipe de recurso, reabilita. Sua atuação e pesquisa concentra-se na produção do habitat do DF e entorno, em soluções baseadas na natureza e em projetos vinculados ao programa Periferia Viva, Periferia Sem Risco e SBN nas Periferias, do Ministério das Cidades. Por favor. Seja bem-vinda. Miriam Cardoso, arquiteta urbanista, bacharel em Direito, ativista em cultura urbana, professora e mediadora judicial, doutora em Ciências Socioambientais para a Universidade Federal do Pará. Por favor, seja bem-vindo. Agora eu deixo vocês à vontade para as vossas apresentações. Pronto? Tudo certo. Bom, gente, primeiro quero agradecer, né, a atenção de vocês estar aqui, né, para um momento especial para a gente, né, Miriam? Agradeço ao CalBR, né, cadê a Sandra especialmente, né, e todos os conselheiros e conselheiras aqui do Cal, né, e nós vamos debater um pouco essa questão do ensino, né, Miriam? A apresentação está aí, gente? Tá? Então, peraí, é só passar aqui. Deixa eu mudar de banco. Bom, então, eu até brinquei que eu falei assim, gente, se eu for falar do currículo formal, a gente não vai sair do lugar. Então, a gente vai falar um pouquinho do que seriam essas diretrizes curriculares que a gente tem agora de 2025, mas vamos falar um pouco do currículo informal, o que a gente pode fazer, o que depende da gente. Porque, querendo ou não, essas bases sociais, né, Miriam, dentro de um curso de arquitetura, para vocês que eu acho que atuam diretamente com isso, né, ainda é muito distante dessa realidade, né? Bom, então, eu sou do Laboratório Periférico e também da Residência Multiprofissional CTS, né? Então, nós vamos falar aqui dos desafios diretrizes curriculares, né, da graduação e da pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão, as bases sociais e ecológicas para a produção do habitat, tecnologia social, metodologias e processos, e projetos possibilidades. E eu coloquei ecológico porque a gente não tem como dissociar o social do ecológico, né? Assim, eu sempre trabalhei integrando, né? Não tem como separar, né? Então, a gente vê a questão da injustiça climática. Então, a gente precisa trabalhar as duas frentes juntas, né? Então, eu começo falando, 82% das pessoas que constroem ou reformam no Brasil não utilizam o serviço de arquitetos, urbanistas e engenheiros. Como é que a gente vai mudar isso se não for pela educação? Não tem outro jeito. E quantos dos professores estão envolvidos com essa questão, né? Porque quando a gente fala de bases sociais, não tem outra forma se você não tiver com o pé no barro, né, Miriam?
Se você não tiver com o pé no território, como é que vai falar de bases sociais, né? As diretrizes curriculares podem contribuir para as bases sociais e redução das desigualdades? Será? Aí eu dei uma pesquisada na nossas diretrizes curriculares, né? Então, com esses componentes curriculares, eles falam, né? Então, tem que pensar em interdisciplinaridade, práticas e indicação das metodologias de ensino e de aprendizagem. Então, olha só, ensino e aprendizagem, metodologias, pesquisa e extensão, né? E eu não sabia, para mim uma surpresa, que está lá os modos de integração entre graduação, pós-graduação e residência multiprofissional. Agora eu pergunto para vocês, nas discussões dos núcleos docentes estruturantes, as residências aparecem? Não. Não aparece. É muito difícil você discutir essas bases, né, dentro da universidade pública, o que é mais triste, né? As estratégias de utilização para atendimento de novas demandas. Gente, demandas é o que mais tem. Vocês vão ver o tanto de coisa que a gente faz, porque não tem outras pessoas para fazerem. Aí as pessoas perguntam, nossa, como é que você dá conta? Eu falei, eu não dou conta, eu faço, né, Bia? Eu não dou conta. A gente faz e de boa vontade, né? E acolhimento dos ingressantes, especialmente de estudantes cotistas. E vou te falar, e se a gente receber indígena, quilombola, camponeses? A gente tem nas nossas bases curriculares disciplina que trata disso? Nenhuma. Então, como é que a gente vai trabalhar isso, né? A questão dos direitos humanos, a responsabilidade técnico-social, né? Ações pedagógicas que possam direcionar essa responsabilidade técnica, artística e social, né? Tem que ter conhecimento dos aspectos filosóficos, antropológicos, históricos, sociológicos, geográficos, econômicos. Então, tem que ser transdisciplinar, né? Eu pergunto, com esse currículo, com essa carga horária que os estudantes de arquitetura têm, vocês têm tempo para fazer disciplina na geografia, na sociologia, na filosofia? Né? Difícil, né? E, por fim, a produção do espaço no contexto social, cultural, político e econômico. Discutir metodologias e tecnologias referentes ao patrimônio cultural, né, que inclua, né, os povos originários, as pessoas escravizadas, dos imigrantes, assim como da metrópole colonizadora. É muito bom a gente fazer uma reflexão crítica, mas a reflexão crítica é o suficiente? Se a gente não acolher essas pessoas, como é que a gente vai fazer, né? Enfim, comprometimento com a responsabilidade social com o desenvolvimento sustentável, respeito aos direitos humanos. No planejamento urbano metropolitano, ali, Miriam, aparece, ó, no final, né, a gente tem que ter metodologia de processo de projeto e técnicas de regularização fundiária, que é a sua praia, né? Alguém já trabalhou com regularização fundiária dentro da escola de arquitetura aqui nessa sala? Dentro da escola, não fora. Dentro da escola de arquitetura. Hã? O que é regularização fundiária? Eu vou deixar a advogada falar. Vou deixar a advogada falar. Mas vocês vão entender pela apresentação. E aí a gente se pergunta, a extensão que entrou nas bases curriculares, né, é baseado no Conselho Nacional de Educação, e eu, na época, em 2018, eu era coordenadora de extensão da FAO-UNB, eu era da Câmara de Extensão da Universidade de Brasília, né? Eu tive a honra de estar no MEC naquele dia que essa resolução foi votada. Assim, impressionante, foi uma vitória, né? Eu me permitiram entrar, mas eram os pró-reitores, eu era simplesmente uma coordenadora ali pentelhando. Não, você pode entrar, você é de Brasília. E assim, foi muito emocionante estar ali. Mas será que é número, extensão? O que virou nas discussões dos núcleos docentes estudantes? Número. Não, peraí, 10% tem que fazer a conta aqui, até a gente chegar a 10%. Gente, será que é isso, extensão? Ou é outra coisa? O que é extensão? Né? O que é extensão de fato? Então, a Política Nacional de Extensão, né, que vem
com os fóruns de pró-reitores, ForProEx, eu tive a oportunidade de participar de muita coisa, fala interação dialógica, relação entre universidades e setores sociais marcados pelo diálogo e troca de saberes. Como é que a gente faz ateliê se não tiver essa troca de saberes? Como é que a gente faz ateliê de projeto de arquitetura e urbanismo? Né? Aliança com movimentos e setores sociais, né? Os movimentos. Produzir interação com a sociedade, um conhecimento novo. É produzir um conhecimento novo. Por quê? Porque a gente está conversando com as pessoas, dialogando, e eles entendem mais do lugar do que a gente. A gente tem um entendimento técnico, eles têm um entendimento comunitário, onde eles moram. Como podemos contribuir dentro da estrutura interna das universidades para a transformação da realidade? Além da reflexão crítica, a gente precisa produzir conhecimento a partir da realidade, a partir dessa interação dialógica. Então, mínimo de 10% da carga horária. Aonde vamos encaixar esses 10% da extensão? As disciplinas obrigatórias. A gente faz isso há mais de 5 anos na disciplina de urbanismo. Qualquer projeto que a gente trabalhe dentro da disciplina é com as comunidades. E, às vezes, até situações complexas que eu vou mostrar, né, de rural urbano. É rural urbano. Eu falo, não sei, vamos tentar fazer o que der. E tanto dá certo que as pessoas levam para as audiências públicas o que vocês fazem, o que os estudantes fazem na disciplina. Projetos e programas de extensão. Quando eu fui coordenadora de extensão da Faculdade de Arquitetura, a gente tinha 5 projetos de extensão, dos quais 3 eu coordenava e era do escritório modelo. Né? A gente, na época eu estava no BR Cidades, né, que é essa rede nacional que é maravilhosa, que eu tive orgulho de fazer parte, né, que foi uma forma de valorizar os professores extensionistas junto com os movimentos sociais. Eu consegui, junto com a professora Vânia, que era minha vice-coordenadora, a gente conseguiu que os professores submetessem 20 projetos de extensão. Então, é um trabalho árduo que tem que ficar ali, por causa da burocracia. Né? Então, para institucionalizar a extensão, você tem que se submeter projeto e programa de extensão, senão você está no limbo. Não, eu faço extensão, peraí, mas um semestre eu vi ali com uma comunidade, outra. Não, eu preciso ter uma institucionalização do que eu estou fazendo. Né? E daí vai abrindo portas, vai atraindo recursos. Né? Cursos de extensão, trabalhos finais de graduação. Nosso grupo periférico ele surgiu a partir de demandas, Lisandra, que o escritório modelo não dava conta, né, de tantas demandas. Eu falei, gente, vamos criar um outro negócio. O que é? Vamos inventar um nome aqui. Aí surgiu o periférico. Era o Predernes, que hoje é professor da Federal do Mato Grosso. Né? Eu falei, vamos chamar de periférico. E aí começamos a fazer vários trabalhos de diplomação, de TCCs extensionistas. Hoje a gente tem mais de 50 trabalhos extensionistas, né, trabalhos finais de graduação. Né? Então, nós temos os escritórios modelos, né, enfim, os coletivos. Né? E a gente precisa, né, de muito dos estudantes, porque os estudantes, eles é que promovem a extensão, o protagonismo estudantil e o envolvimento com a comunidade. Então, ali, em homenagem aos EMAUs, Lisandro, o EMAU Casas, e da qual eu pude ajudar como orientadora, né, coordenadora durante 7, 8 anos. Né? E daí a gente criou o periférico, porque a demanda era muito grande. Então, a gente começou com vários projetos. Né? E aí, pegando a lei de assistência técnica, né, de 2008, integrante de programas de residência acadêmica, arquitetura e urbanismo, extensão universitária por meio do escritório modelo. Né? Então, o escritório modelo ele tem um papel político dentro da universidade muito importante, mas é difícil sobreviver, muito difícil sobreviver. Eu sei o que eu passei, e até hoje eu procuro ajudar. Né, os estudantes fazem parceria, vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês, né, uma forma de estar atuando. Né, então, a gente precisa trazer. Aí, uma forma de fortalecimento é trazer a pós-graduação. Né, estudantes, não só estudantes da residência, a Bia está aqui, que é da nossa residência, né, mestrando, doutorando. E aí, a hora que você vê, você está se fortalecendo, né, porque aí está junto, todo mundo junto no território. Né. Então, esse tipo de assessoria sociotécnica da universidade pública, né,
eu falo universidade pública, a qual que eu faço parte, ela é diferente de uma assistência técnica de um profissional, de uma prefeitura, né? A gente debateu isso na reunião do CEPUA, né? A gente tem maneiras de trabalhar a formação tanto dos estudantes, né, quanto nossa, quanto da comunidade. Então, a gente tem que trabalhar processos, métodos, né? Não é simplesmente uma resposta imediata. O papel da universidade não é pegar recurso e construir coisas. A universidade não pode sair construindo as coisas, né? As OSCs, sim, mas a universidade não pode. Então, a gente atua nessa formação, né? Cursos de capacitação, né? Mutirões, mas a gente não tem condições de sair fazendo, né? essa construção, né? E aí, quando a gente trabalha esses processos, a gente vê que a gente tem que mediar conflito, né? A gente precisa lutar pelos direitos essenciais, o direito à cidade, né? As populações excluídas, as remoções, né? E as práticas de resistência configuram novas tipologias de ocupações urbanas, né, e rurais a serem incorporadas no projeto de intervenção local. Então, se a gente não vai para campo, como diz a deputada Érica Cocai, se a gente não tem o pé no barro, como é que a gente vai trabalhar isso? Não tem teoria. Muitas vezes a gente está lidando com conflitos ali que você tem que saber assim, como é que você vai dialogar. Tem uma associação que está né, ali, aí a outra associação é contra, aí tem um movimento social. Né? Então, você vai aprendendo, né, a lidar com essa situação. Né? Então, tem que estar ali. E uma coisa que a gente trabalha, né, é a noção de cidadania sociotécnica. Né? Como que a gente vai organizar nosso trabalho, nosso projeto, nosso processo com o sujeito sociotécnico. Porque as pessoas dos lugares, eles já têm muito conhecimento e é ignorado por nós arquitetos. Né? Então, a gente tem também que fazer um esforço. Né? Ali é um trabalho do CAIF USA, na Vila Cobra Coral, quando foi feito o urbanismo tático, construção de um parquinho. Ali todos são artistas, então eles sabiam muito bem como construir. Né? Então, você conta também com esse conhecimento tácito, né? E aí demanda, né, muito essa integração, esse momento. Então, por isso que a residência, o que é residência? Né? A residência tem residência artística, residência médica. Né? É uma imersão que o estudante está fazendo para se tornar um especialista. E muitas vezes ele tem que dar umas respostas ali de coisas que não estão no livro. Né? Então, só uma imersão é capaz de fazer isso. Né? Aí, para vocês, eu não vou me alongar na residência, porque nós temos uma mesa só sobre residências, né, no segundo tempo. Aí, para mostrar para vocês que a partir de tudo que a gente fazia, eu tinha uma mini residência. Quando eu fiz o intercâmbio com a Ângela Gordilho na UFBA, né, em 2017, que eu falei, não, quero ver como é que funciona a residência da UFBA. Ela falou assim, nossa, Lisa, mas você já faz muita coisa, você tem uma mini residência. Vocês vão ver porque que a gente já tinha uma mini residência, né? Porque a gente já atuava em vários territórios. Tanto é que os territórios da residência é continuidade dos trabalhos que a gente faz no laboratório, né? No grupo de pesquisa periférico e laboratório. Né? No campo, né? A gente trabalha com quilombolas, com camponeses, né? Enfim, com essa parte de áreas ocupadas. Né? Então, a gente foi criando, né, essa... E hoje, graças à Residência 1, que teve o apoio do CAL, né, tem que voltar para falar do CAL, né, gente? Peraí, acho que não está voltando. Essa residência teve o apoio do CAL. Né, o CAL, o edital do CAL de Atis, que foi muito importante para dar o pontapé inicial, e emenda parlamentar da deputada Érica Cocai. Então, o fato de já ter uma consolidada, chega o recurso do Periferia Viva, né, para fazer a residência 2 e direcionar para um assentamento que tivesse condições de receber a urbanização. Né? Ele estava em processo de regularização, que foi o Dorothy Stein, onde já atua desde 2016. Né? Mas aqui que eu quero parar. Né? Para a gente trabalhar a transformação social dentro da universidade, olha só o que a gente precisa. São vários projetos
A gente precisa ensino, pesquisa, extensão, gestão e comunicação. Hoje, se você não comunicar o que você está fazendo, é como se você não estivesse fazendo, né? Então, é muito importante a gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de recursos. A gente conta muito com o Valmor, nosso apoio técnico, fala que é o nosso chefe. Sem ele, a gente não faria nada, porque é uma parte burocrática muito grande para receber um recurso, né? Então, as assessorias, elas têm que contar com várias coisas para poder funcionar dentro da universidade. E isso não está no currículo formal. Então, né, projetos, programas, eles precisam de financiamento. Às vezes, autofinanciamento da universidade. A Universidade de Brasília tem uma política de polos de extensão nos territórios. A gente aproveita, né, esses polos de extensão nos territórios. Muitas vezes, a gente que cava os territórios para a universidade chegar lá, como o Quilombo Mesquita, que vai ser o ano que vem um polo de extensão da Universidade de Brasília. É uma forma de integrar os projetos de outras áreas, né? Então, a gente tem que contar com recursos institucionais do CAL, né? Então, o CAL pode viabilizar muitas coisas, às vezes um projetinho de extensão, né? Então, são programas, quando são vários projetinhos, eles se tornam programas, né? E, além disso, integrar a pós-graduação, o stricto sensu e lato sensu. Então, a gente integra a residência, o reabilita, a gente integra mestrado, doutorado, né? Então, a gente faz uma integração de várias frentes, né, de atuação, né? E nessa interação dialógica, né? Então, não tem como a gente trabalhar sem ter constantemente essa interação dialógica. Às vezes, você tem que dar a volta naquilo que você estava fazendo, porque as comunidades, às vezes, mudam. Elas mudam de ideia. Não é, Ivan e Lucas? Então, é exercer essa análise crítica sobre a realidade, mas também a gente precisa da praxis. É o compromisso profissional. Quantos estudantes estão formando na escola de arquitetura com esse compromisso profissional? Paulo Freire chama de compromisso ligado à solidariedade. Quantos estudantes estão se formando com esse compromisso, com essa responsabilidade social, né? Então, a gente precisa da ação, reflexão, a praxis, né? É muito importante a reflexão crítica, mas a praxis. Então, a gente vai para o território, volta, faz uma reflexão, vai de novo, e nisso é um movimento, né? Então, esse é o currículo informal que não tem nas escolas de arquitetura. A gente tem que lutar por ele. A gente acha que às vezes já está ganho, não, já garanti meu espaço. Não está garantido. Porque é mais fácil não fazer extensão, gente. É muito mais fácil não fazer extensão. Porque extensão é isso, você tem que estar ali direto, constantemente. Eu trabalho todos os finais de semana. Às vezes eu falo, gente, hoje eu não posso trabalhar, eu preciso descansar, porque eu já estou cansada. E os ciúmes entre comunidades? Ah, você foi lá no território X, você não veio aqui, não é, Cris? A Cris está me ajudando na residência, a Cristiane, né, grande professora da ATIS, Melhorias Habitacionais, ela me ajuda lá no Dorothy, né? Eu falo, Cris, você fica lá no Dorothy que eu tenho que rodar os outros territórios. Aí eles dizem, Lisa, você não está vindo aqui, né? Então tem que, né? Então o compromisso profissional verdadeiro é ligado à solidariedade, né? Então, você imagina numa disciplina, né, de prática escritório modelo, disciplina optativa que a gente criou, né, o Casas tem, a gente recebeu os indígenas, os povos indígenas estiveram lá procurando ajuda, e eu falei, gente, eu não tenho condições, eu tenho muita coisa. Não, professora, mas não tem jeito, só tem você para nos ajudar. Então tá, então vamos criar uma disciplina, chamo Casas, né, escritório modelo, e aí a gente vai e começa a disciplina. Aonde os indígenas estão? Leva eles para dentro, né? É outro saber, é outro tipo de... E a gente ignora completamente, a gente não tem nenhuma disciplina de projeto para essas comunidades. Imagina se os indígenas entram na faculdade de arquitetura. Vai ser muito difícil para eles, né? E nisso a gente vai fazendo as assessorias, né? Do periférico, meu tempo, como é que tá? Qualquer coisa me fala. Tá acabando? Ainda, né? Então vou correr. Eu vou correr aqui. Bom, o Senado do Distrito Federal, essas bolinhas são as ocupações urbanas e rurais que são invisíveis
Então, a gente tem que trabalhar, que a Miriam vai poder abordar mais, a questão da regularização fundiária. Eles precisam existir, eles precisam entrar no projeto de lei complementar, no plano diretor. Né? Então, a gente precisa entender essas pessoas, entender esses lugares. Né? Então, esses teóricos que falam de adaptação social na América Latina, né? O Nico Salingros, né? A gente tem que entender essa complexidade que incorpora e expressa a vida social. Né? Isso aqui foi até um trabalho premiado no CAL do trabalho final de graduação, né? do Diego. Né? Então, como a gente trabalha habitação social numa área já existente? Né? A gente trabalha esse sentido, né, de senso comum, de entender, né, esses padrões de organização do Christopher Alexander. A gente usa Paulo Freire também para entender, né, como que a gente trabalha a leitura do mundo antes da leitura, né, da palavra. Né? Então, como é que a gente vai usando essas ferramentas, né? O desenho social urbano, como é que a gente vai trabalhando. Né? E aí que eu falo, o social não pode ser separado do ambiental. A gente tem que trabalhar, isso da minha tese de doutorado, né? Se alguém tiver curiosidade de ler as 500 páginas, ecossistemas urbanos. A gente trabalha, né, o meio biológico, social, físico, construído, né? As dimensões da sustentabilidade. Então, nós estamos criando uma metodologia que nos ajuda. Pode ser diferente? Pode, mas ela é uma forma de nos ajudar, né? Dimensão social, ambiental, econômica. Isso aí trabalhando com o pessoal da Fiocruz, não tinha nenhum arquiteto. Né? Então, como é que se trabalha a forma urbana com pessoas que não são arquitetos, para eles entenderem o ambiente construído? Né? O desenho urbano sensível à água, da minha tese de doutorado, né? A palestra do chinês sobre cidades urbanas, a gente trabalha com cidades sensíveis à água tem muitos anos. Né? E com essa tecnologia social, a gente vai fazendo esses trabalhos. Né? Então, aí tem muitos trabalhos premiados, que eu quero dizer o seguinte: vale a pena o esforço dos estudantes, porque gera uma inovação. A tecnologia social, ela gera inovação. Então, a gente submete essas premiações, não é para a gente falar que a gente é melhor, não, é para a gente sobreviver. É para falar para os estudantes de arquitetura: olha, vale a pena. Não precisa só ficar fazendo render, você pode fazer um trabalho de campo junto com as comunidades que também vai ter um reconhecimento. Né? Aí são vários trabalhos, enfim. Né? E aí a gente vai juntando a graduação com a pós-graduação. Agora eu vou passar bem rapidinho, né, que foi Santa Luzia Resiste. A gente evitou essa remoção durante 7 anos que a gente ficou lá. Esse aqui é o rural e urbano, dentro da disciplina de projeto de urbanismo, que eles carregam para todas as audiências. Eles vão ficar também nessa região. A questão da aldeia indígena também foi junto com a defensora pública para eles ficarem no lugar. Aí, os quilombolas, né, que a gente une com a residência, mas a gente já está muito mais tempo da residência no território. Né, aí os trabalhos que a gente faz de reconhecimento, né, dos núcleos rurais, das pessoas, dos ancestrais. Eu trouxe até aqui para mostrar o calendário do Quilombo Mesquita. Né. Território Calunga, né, não sei se a Angélica já chegou aqui. Né, então, a gente vem trabalhando desde a arquitetura ao planejamento, ao urbanismo, né, o modo de vida. Né, enfim, um trabalho premiadíssimo da Angélica, né, nesse território. Né, ela foi a menina da ciência, uma das meninas selecionada pela Sociedade Brasileira de Ciência do Progresso da Ciência. Né. Então, isso aí agora eles vão construir, né, as áreas quilombolas que estão sendo, que tem que fazer a desintrusão dos fazendeiros, precisa dos arquitetos urbanistas para fazer os projetos, para eles poderem ocupar essas áreas. Né. Então, a gente faz uma imersão, né, com o Carlos Calunga, presidente da associação, vai fazendo os projetos. Então, está fazendo agora o projeto da vila, para eles ocuparem a área da fazenda que foi feita a desintrusão. Né. A TIS Rural, então, a gente também traz o rural para, né, para essa parte, e também os projetos com o governo. Estou fechando. O Plano Comunitário de Gestão e Redução de Risco. Então, a gente é uma equipe grande que a gente teve, né, não só de professores, estudantes, a comunidade recebe bolsa. Né. Então, com isso, a gente fez durante 1 ano e meio, praticamente, esse trabalho, né, para evitar a situação, né, de risco que eles têm. Fizemos o plano de contingência, chamamos a Defesa Civil, fizemos a cartilha, eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui, gente, estudante de arquitetura, olha como é que vocês são capazes de fazer, eu fico impressionada, como que vocês são criativos. Né? Olha só que coisa mais linda. Né? Tivemos o reconhecimento desse trabalho no Enampur, né, o último de extensão, né, na premiação com menção honrosa. Né? E agora estamos aqui, no mesmo trabalho de TEDs, das Soluções Baseadas na Natureza na Periferia, que a Miriam também está trabalhando.
São várias universidades que estão recebendo e a gente está atuando na escola, né? Então, além de atuar a formação desses agentes comunitários e SBN, que participaram do plano comunitário, a gente está investindo na escola, que as crianças chamam os pais e as crianças têm uma vontade imensa de participar. A gente até brincou, trouxemos soluções baseadas na natureza para colorir, né? Recortar e colar. E aí a gente está lançando um concurso de ideia com as crianças para fazer o desenho das soluções em volta da escola, né? É isso, gente. Obrigada. Muita coisa. Já passei muito. Oi. Mais aqui. Este. Boa tarde a todos e todas. Também quero agradecer a honra de estar aqui ao lado da Lisa, toda a sua experiência, com todos vocês aqui. Eu posso começar? Já está contando, meu Deus. Alguém disse que ia me avisar. Então, tá, eu sou, né, Miriam Cardoso, né, trabalho na Universidade Federal do Pará, mas tenho acho que 15 anos, né, na universidade, acho que é. Mas antes eu atuava no governo do estado, né, na Secretaria Antiga de Desenvolvimento Urbano e Regional, que eu digo que foi o meu grande momento de residência, porque eu me formei e tive a oportunidade de trabalhar. Acompanhei o processo de fortalecimento institucional dos municípios, coordenei o processo de elaboração dos planos diretores, conheci de perto a realidade das pequenas prefeituras, não é, dos pequenos e médios municípios, que são a grande maioria, conheci a dificuldade, a baixa capacidade institucional e senti de perto a ausência do profissional de arquitetura e urbanismo nesses espaços, né? Então, são espaços que a cidade, né, a gestão, o planejamento passa muito distante daquilo que a gente vê e aprende na universidade, mas que também não seria diferente, porque o que a gente vê e aprende na universidade também está muito distante dessas realidades. Então, não faz muita diferença, né, nesse contexto. E especialmente quando se pensa, né, um processo de planejamento a partir dos marcos que existem, né, que também não foram feitos para essa realidade. E ao findar dessa minha experiência, fui para a universidade e achei que lá, né, ia ser o momento de aprender, de aprimorar e de buscar respostas para uma infinidade de questões, não é? E que, ao mesmo tempo, eu poderia contribuir para melhorar tudo aquilo que eu achei que faltava, não é? Seria o espaço de alguma forma, poder contribuir nesse processo de formação, e especialmente para esse urbanismo, para essa arquitetura do necessário, não é? Das periferias, não é? Que é onde grande parte da população vive. E eu, como também moradora periférica, né, moro atualmente na Amazônia, né, e no Pará, mas 20 anos da minha vida eu morei no Rio de Janeiro, no subúrbio, né, então eu carrego toda essa, digamos assim, essa carga, né, de ser periférico, de morar nesses espaços que são historicamente excluídos, rotulados, né, de espaços de irregularidade, de invasão, né, e que a arquitetura também não enxerga, invisibiliza, né? E eu comentei ontem que no vídeo de abertura eu disse que eu não ia, mas eu não consigo, né? Eu preciso fazer esse meu manifesto, né? E acho que com 55 anos eu já tenho direito, né, a falar. Então, onde você vê os centros, né, os grandes prédios, a área toda infraestruturada, mas é uma forma de invisibilizar, porque você não vê a periferia. Não
evento que é para falar de assistência técnica em habitação social. Né? E você, já de começo, você não enxerga isso. Então, eu precisava também aqui marcar, porque isso é uma forma da gente contribuir para o racismo estrutural, né? A injustiça socioterritorial. Feito essa consideração inicial, eu vou aqui, a partir do que a colega trouxe, falar aqui desses pontos, e aí eu queria, a partir daí, são imagens que eu vou deixar e a gente pode ir passando rapidamente, mas aqui são os objetivos e já as considerações finais, certo? Porque se não der tempo, já ficou aqui a mensagem. E, então, assim, refletir sobre o papel da formação técnica e social em ATIS, não é? É pensar que existe uma arquitetura e um urbanismo do necessário, que precisa ser compreendido nessas relações socioconstrutivas e econômicas que a gente não aprende na universidade. A gente vive na prática, não é? Nesses espaços. E aí a gente começa a entender essa dificuldade, né, que nós temos de trazer, porque é um espaço da exclusão e que ninguém enxerga, que ninguém estuda e só sabe quem sente, quem vive as dores de morar nesses espaços. Né? O segundo ponto é que discutir os desafios enfrentados na formação dos profissionais sensíveis a essas demandas sociais é preciso fazer um processo de desconstrução dos rótulos e estigmas que são impostos a essas comunidades, como uma reparação histórica desse racismo, certo? Então, é preciso, para conseguir desconstruir, matar a lei que impuseram na nossa cabeça. A lei, né, os padrões urbanísticos, todo um parâmetro que não se encaixa nessa realidade, né, da habitação de interesse social. Né? E aí, para morar nesses espaços, se mata a lei todos os dias. Né? E o terceiro é apontar caminhos e possibilidades para qualificar o ensino como base nessas realidades, é investir nessa indissociabilidade que já foi muito bem colocado aqui, e eu não vou chover no molhado, né, dessa articulação entre esses diferentes campos, esses saberes, e que, na prática, ele não acontece. E quando eu entrei, eu achei que eu iria conseguir fazer isso, porque antes de entrar na docência, eu já tinha uma atuação, né, e essa vivência periférica, especialmente nos movimentos coletivos culturais. E aí eu achei que era o espaço, então, para articular a música, a arte, né, e a poesia. Né, escrevi um projeto junto com a Clara, que está ali, que não me deixa mentir, para captar recursos, para desenvolver um projeto de extensão multidisciplinar. E aí, para minha surpresa, embora a gente tinha conseguido uma pontuação boa, ele não passou porque ele misturava as diferentes linhas. Eu não entendi. Peguei o projeto e escrevi no edital de cultura como movimento cultural. Ele foi o primeiro lugar, ganhou o prêmio. A gente fez o trabalho, né? E a comunidade, a partir daí, começou a compreender que existe um espaço de articulação entre ciência, arte, cultura, que é possível ser trabalhado. Então, eu acho que isso aqui dá um pouco dessa tônica do que a gente precisa trabalhar. E aí, esse papel, né, o papel da formação em ATIS, eu trago aqui essas reflexões. Nessa nuvem de palavras, eu pergunto, onde é que está o arquiteto no processo de construção das cidades? Porque aqui é um registro das equipes que trabalham com, por exemplo, regularização fundiária, urbana, né? Mas você não vê ali o arquiteto aparecer nesse campo de trabalho. E aí eu lembro do que um dia o Gilson Paranhos falou, todo mundo faz a cidade, menos o arquiteto e o urbanista. Né? E aí esse gráfico é o resultado de pesquisas, né? No cenário nacional e na Amazônia tem esse quadro. E aí as práticas são desenvolvidas com ênfase em quê? Num trabalho que trata dos conflitos fundiários, em 23% ali, né? 14% multidimensional, que trata as questões desse acesso, né, do fundiário com o urbanístico, mas 57% ali, né, nem atuam, nem
trabalham essas questões, ou seja, entregam título pelo título, mas o processo é para fazer a regularização urbana. E aí ele não pode ser feito, porque se as equipes não são compostas por profissionais da nossa área, não é? E nós não estamos formando profissionais para atuarem nesse campo. Não é? E aí, com as práticas de melhorias habitacionais, menos ainda se trabalha. E aí eu me questiono, será que o interesse de fato de regularizar é só colocar a terra no mercado? Para que eles sejam expulsos, né, gradualmente? Porque se fosse para ficar, então eu entrava com um programa, com processos de melhorias habitacionais para manter, mas os meus profissionais de arquitetura e urbanismo, eles estão sensibilizados para trabalhar nesse contexto? Tá? Como é que eles vão entender essa moradia nesse espaço? E aí a gente precisa, então, trabalhar e o sistema, né, formal, ele impede. E aí a gente começa a criar meios, mecanismos para trabalhar. Aqui, essa é uma árvore que eu gosto de trabalhar com ela, que ela foi apresentada por uma moradora para conseguir fazer a regularização do lote dela na prefeitura. E aí ela foi na prefeitura, perguntou o que ela precisava levar, o secretário disse, você precisa trazer a planta do seu lote. E aí ela pediu para o neto fazer a planta do lote e ela apresentou. Né? E aí mostra quanto os técnicos precisam aprender a se comunicar, flexibilizar a linguagem e escutar, além daquilo que está sendo dito, porque o que ela queria era uma demanda por endereçamento. Porque quem quer título é mercado, não é a população de baixa renda. A população de baixa renda quer ter a garantia de segurança da sua posse, para ela morrer e ela ir tranquila que seus familiares vão ficar ali naquele espaço. Né? Então, algumas reflexões. Aí, no campo dos desafios, a gente precisa enfrentar o mito dos 3 porquinhos, não é? Que a gente ouve muito falar que a casa de madeira ela é boa. Não, né? O vento soprou, derruba. Mas, para quem mora em espaços periféricos, que, em regra, são encostas de morro, e áreas de várzeas, né, à margem dos rios, a arquitetura palafítica, que é estigmatizada, ela é a melhor solução do ponto de vista estrutural. E ela é uma construção que ela leva de 10 a 12 anos para começar a apresentar problemas de ou afundamento, ou de patologias que vão ali afetar se ela não tiver uma manutenção. Mas a construção de alvenaria, ela leva 3 anos e meio para começar a fletir. Né? Mas a gente impõe a ideia de que a casa boa é a de alvenaria. Né? E a gente, na assistência técnica, a gente também erra, porque quando a gente chega lá, o morador quer a casa de alvenaria, e aí que a gente faz. Não é? Como é que a gente trabalha nesse contexto? E aí, e às vezes a casa de alvenaria ela não traz, por exemplo, condições de iluminação, de ventilação, não é? E às vezes a casa de madeira ali, olha, a de cima, ela tem uma condição de habitabilidade infinitamente melhor que a de alvenaria que está ali. E aí a gente trabalha nesse espaço onde a autorregulação, ela sobrepõe a própria regulação estatal, que nem chega lá. Mas quando a gente vai projetar, a gente quer seguir o quê? O padrão que está lá estabelecido, não é? E às vezes tem a casa que tem uma escadinha que está resolvendo e aí a gente quer intervir para botar na norma, e aí acabou com a sala do cidadão, né? E aí o negócio não vai, não anda. E aí fica refazendo o desenho, né? E aí quando a gente chega lá para fazer a intervenção, o morador já fez a casa. Porque o tempo social não espera o tempo institucional. E se a gente demorar 6 meses para fazer um projeto, quando a gente chega, o cidadão já morreu, né? Porque a gente estava fazendo projetos de acessibilidade, quando a gente chegou lá, teve essa notícia. E aí é na prática que a gente vai aprendendo e vendo essas realidades. E aqui um pensar, né, que na trilogia do poder, ter direitos é paradoxal. Cada poder na sua esfera, no Estado constitucional. Ora vale a lei divina, ora vale a natural, mas na falha lei humana, privilégio é fatal. Certo? E Dallaire diz o quê? Que a lei que ignora a pobreza é ignorada
por ela. Portanto, se a gente quer formar profissionais para atuarem em assistência técnica, a gente precisa buscar outras bases. E uma nova norma, novos parâmetros precisam ser pensados aqui. Porque quem está lá fora não está pensando em norma, padrões, parâmetros para essa população. Né? E aí a gente precisa, então, a partir daí, refletir como é que nós vamos traçar caminhos. Né? Então, incluir a ATIS no conteúdo do ensino, sempre multidisciplinar, com casos reais, né? Atuar de forma integrada, que também já foi dito, né? E a gente primeiro cria o espírito, depois vem a estrutura, vem o corpo. Se eu não tenho estrutura, não tenho espaço, com quem é que eu me junto para fazer esse trabalho? E aí eu me juntei com um pessoal lá do direito, porque eu dou aula, eu sou arquiteta, mas eu dou aula na sanitária e ambiental. Né? E aí eu me juntei com a professora lá do direito e a gente atende a comunidade, faz assistência técnica junto com a disciplina de práticas jurídicas, que lá eles têm práticas 1, 2 e 3. E aqui na arquitetura não tem. E aí na sanitária a gente já está aprovando. Então a gente vai lutando com as armas que a gente tem, né, para poder desenvolver. E hoje eu coordeno a clínica de direito à cidade, que a gente atua com a residência com 8 campos, né, com direito, arquitetura, saneamento, geografia, serviço social, comunicação, engenharia civil, ciências da computação. Trabalhamos também com a articulação com o CAUBR, Pará e o Amapá e organizações sociais, né, que isso é importante, incluir o tema captação de recursos em diferentes setores, porque todas as oficinas de capacitação em ATIS, a primeira coisa que os arquitetos chegam lá e me perguntam é como é que eu vou ganhar dinheiro com ATIS. Se a ATIS tem que ser gratuita, se a população é predominantemente vulnerável, com menos de um salário, como é que eu vou comer? Né? Então, a gente precisa ensinar como captar recurso. Né? E como é que nós vamos captar recursos dentro de uma instituição pública, por exemplo? Mas a gente também não vê ensinar o que é um termo de referência, como é que elabora, quais são as sistemáticas. Não é? Então, eu assumi e briguei pela disciplina de planejamento ambiental e gestão urbana, e por dentro dela eu trabalho todos esses elementos para poder formar profissionais que cheguem lá fora e consigam atuar e captar o recurso, fazer as ferramentas, trabalhar no mercado ou trabalhar no serviço público. Então, é um tema que precisa estar presente e com essas possibilidades de buscar recurso onde está, seja na habitação, na segurança pública, no acesso à justiça, na cultura, na educação. Onde está o dinheiro, tem espaço para trabalhar o quê? A cidade, porque é onde a gente vive. E os recursos estão lá. Precisa saber buscar, captar, escrever. Né? Desenvolver projetos com atuação em rede interinstitucional. Né? E o grande desafio que a gente conseguiu foi articular 10 universidades da Amazônia para atuar em rede, envolvendo a ATIS integrada, trazendo o tema regularização fundiária, solução de conflitos e melhorias habitacionais. Porque não há como trabalhar na Amazônia, né, uma arquitetura como se ela só sobrevoasse ali o espaço. O espaço tem dono, certo? E a terra, ela tem dono e tem interesses. Então, isso não pode ficar distante dessa discussão. E a formação e a implementação do cadastro profissional para que eu, como uma política, né, se eu estou trabalhando para construir uma política de ensino, eu vou precisar, na medida em que eu começo a atender a comunidade, eu crio um efeito escala. Né? Então, a primeira semana que nós abrimos a sala de atendimento no bairro da Cabanagem, que a gente estabeleceu como meta do mês, atender 100 moradores, em uma semana a gente finalizou a lista de atendimento. Né? Então, assim, a demanda existe, está lá. Agora, como é que a gente vai fazer chegar isso e dentro dos recursos que são escassos? Então, a gente desenvolve, né, eu vou passar aqui agora rapidamente, né, que eu queria marcar essa questão,
o fluxo que nós criamos. Então, nós iniciamos na primeira fase do projeto, que é chamado Meu Endereço, que é de assistência técnica multidisciplinar, 7 salas em 7 territórios, que eram os 7 territórios mais violentos da cidade, né, com os maiores índices de violência, Ananindeua, Marituba e Ananindeua. Desenvolvemos, no período da pandemia, 4 anos, a pesquisa de estudo de demandas, né, e elaboração dos diferentes, digamos, formas de tratamento das demandas. Então, começamos, né, nas salas das escolas, depois o Estado criou os espaços, que são as salas de atendimento comunitário, e hoje nós temos 3 salas de referência nesses três territórios, e nas demais a gente atua com salas de apoio. Então, a gente recebe onde é que... Não é aqui, eu tinha que me escapar para cá, né? Não, eu queria botar a luzinha. Onde é? Né? Não tem, né? Ah, tá. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, aqui, só para explicar. Ali é a sala de atendimento, que a gente faz a orientação básica com relação à geolocalização político-administrativa, urbanística, ambiental ou fundiária e registral, para aquele morador saber em que território ele vive e quais são os diferentes interesses e disputas que acontecem naquele espaço, inclusive as intervenções de remanejamento e obras. Então, a gente atende, com base nesse atendimento, a gente encaminha para o núcleo de práticas jurídicas, onde a gente trabalha com o espaço de geolocalização. Caso seja necessário, a gente faz o agendamento para visita técnica e encaminha para a clínica, se for o caso de estudos complexos multiprofissionais. Então, a gente faz esse ciclo e, havendo necessidade, a gente também faz encaminhamento para as instituições que são parceiras, seja do tribunal, do Centro de Mediação de Conflitos, com CAL, com organizações sociais e órgãos da administração. Então, a gente desenvolveu esse fluxo aqui. Agora deixa eu ver. E aí a gente faz essas entregas, né, conforme essas análises de identificação da demanda, localização, demarcação, né, física, caracterização, e entrega essas peças, cada um com seu respectivo material de orientação. Se é o caso de declaração de endereço e geolocalização, se é memorial e demarcação, se é a planta das relações socioconstrutivas para auxiliar na mediação de conflitos, para registro de termos de acordo e unidades, e o parecer de desconformidades e que vai exigir um plano interventivo. Então, a gente trabalha nesse sentido. Aqui algumas imagens, né, que, feito essa entrega, a gente faz os diferentes encaminhamentos. Se for para ações de inclusão e cidadania, então tem orientações, formação de agentes territoriais. Aqui trabalhamos educação urbanística e ambiental com o uso da arte, da música, enfim, das diferentes linguagens. Falamos de conflitos também, não é, usando as próprias relatos das visitas que a gente faz, não é, e aí a gente vai fazendo esse processo de aproximação, e aí os moradores vão se sentindo à vontade, e aí parece aquele programa lá do Serginho, o meu vizinho aconteceu igual, e aí a gente vai conversando e adentrando em temas que às vezes não são possíveis nesses espaços. E aí auxiliamos também, né, as organizações, a comunidade, em processo de assistência técnico-jurídica, inclusive em conflitos com o próprio Estado, né, em processos de remanejamento, de reintegração de posse. Aqui uma peça que nós fizemos para auxiliar numa demanda coletiva, onde a gente fez todo o mapeamento, levantamento, indicação das adequações do parcelamento que já estava lá consolidado, né. Aqui também é um outro material que foi construído para auxiliar no processo de manutenção das famílias nesse espaço, porque elas estavam ameaçadas de remanejamento. Esse aqui é o do Lago Verde, que a gente atua nessa assessoria por conta dessa intervenção aí do concreto, e aí a gente faz alguns estudos, algumas possibilidades, e auxiliamos, né, na mediação de conflitos junto ao tribunal,
né, e os alunos vão acompanhando todo esse processo, né, de entrada no território e acompanhamento. Aqui nós temos o programa Integratis, com as rotas e oficinas de capacitação. Aqui é onde nós começamos, né, motivados pelo CAU, dentro desse processo de sensibilização com relação à importância da assistência técnica, lá em 2016 ainda, até chegar na assinatura do Acordo de Cooperação Técnica. Aqui é a parceria que a gente tem com o CAU Pará, desenvolvendo as rotas mais vivência e capacitação, e esse ano nós passamos a trabalhar com a formação, seleção de arquitetos para atuarem e comporem um banco de profissionais para serem acionados de acordo com as demandas lá da nossa central dos bairros, né, e ter essa possibilidade, então, da atuação prática dos profissionais junto com os alunos, né, estagiários ou em formatos de projetos de extensão. Aqui são os painéis que nós construímos, não é, junto com os alunos e com lideranças que contam a história de entrada no bairro, o perfil ali de ocupação com as suas informações gerais, e esse material é o que a gente vai entregar para esses diferentes territórios que vão ficar em exposição para que os moradores conheçam sobre os seus bairros, não é? Aqui é o perfil do nosso atendido nesses territórios, no acolhimento, então, predominantemente população feminina, idosa, preta e de áreas de interesse social. As observações demonstram a tipologia construtiva, né, com as principais patologias. Aqui não está dando para visualizar muito bem, mas ali mostra, né, qual é o tipo de problema, se é infiltração, se é descascamento da ferragem, enfim, né, e aí a gente vai montando e aí vai trabalhando naquele território essas principais patologias na orientação das oficinas que a gente está desenvolvendo, né, com os moradores que atuam na autoconstrução. E ali é a peça técnica com a proposta interventiva, onde a gente destaca ali aqueles pontos marrom e verde, são as ações emergenciais. Então, como a gente está estruturando um sistema de atendimento como se fosse similar ao SUS, então a gente consegue estabelecer uma matriz com um sistema de avaliação para ver aqueles casos que têm mais desconformidade que a gente vai atuar de imediato. Aí aqui a entrega das peças técnicas. Aqui é uma capacitação que a gente já fez no Amapá, né? Meu tempo acabou, já vou terminar. Em Santarém, desculpa, não é, que a gente também fez esse processo de capacitação, transferindo a metodologia, e a professora também colocou a forma de trabalho na sua disciplina e atendeu 3 casos, mostrando que é possível, né, fazer como formato de ensino. E aqui a experiência também com o CAU Amapá, que a gente também fez o processo de capacitação, e hoje nós estamos estruturando para a instalação do primeiro a nucleação da residência já no Amapá, né, com 4 campos de atuação. E, por fim, o projeto Periferia Viva, né, voltados à instalação de soluções baseadas na natureza. Então, a gente faz o trabalho de capacitação, mobilização da comunidade e implantação das bacias de evapotranspiração, que foi a intervenção indicada pela comunidade em função da ausência dessas instalações e do banheiro, porque 40% dos imóveis são em terrenos coletivos que eles não têm sanitário, né? Então, aí é um espaço escola para que eles tenham aí essa experiência de como usar, de como construir, de como usar, como cuidar, para que depois a gente possa ir implantando nas residências. E enfim, é isso. Dois minutos. Cadê? Pois é, cadê? Tá lá. E aí, então, assim, aqui é a história do seu Felipe, né? Seu Felipe. Quero compartilhar sempre, que é uma mensagem assim para quem quer adentrar esse espaço, esse território, não é? Para que faça, né, consiga olhar
a moradia para além da sua estrutura física, mas para a sua relação sociofamiliar e afetiva. E ela diz assim: ela é tudo que eu tenho, ela guarda minha riqueza, alimenta minha esperança, enquanto mata minha tristeza. Ela é meu porto seguro, embora com tantas fraquezas. Me perdi. Mas guarda minha memória, e tão brava, resiste como guerreira. Nas frestes de suas vestes, em meio a raio e penumbras, retratos de incertezas, angústias mal refletidas. Na vida carrego sonhos, em meio a tardes chuvosas. Espero cair da noite, mas sempre renovo o amor por ela. Essa casa é tudo que eu tenho, ela guarda minha riqueza, alimenta minha esperança, e tão brava, resiste como guerreira. Não sejamos nós a desconstruir essa esperança. Obrigada. Responsabilidade, né? Me diga como é que eu vou. Sem pressão, mulher, meu Deus, eu tô. Oi, tá vendo? Então, gente, eu vou começar a me apresentar um pouco. Me chamo Lisandra Messias. Eu sou estudante de arquitetura e urbanismo lá da Federal de Sergipe, né? Sou cria lá do centro de Aracaju, banhada pelo Rio Sergipe. Eu tenho, já não faço parte, saiu esse ano do escritório modelo, enfim, mas que foi minha casa de formação, escritório modelo lá, o Trapiche. Atualmente eu trabalho junto com povos e comunidades tradicionais no âmbito do programa de educação ambiental com comunidades costeiras, enfim, que também é um licenciamento da atividade pesqueira. Enfim, várias outras coisas, trabalho na militância, no movimento estudantil, mas hoje eu acho que quero trazer um panorama mesmo do ensino da arquitetura e do urbanismo e suas perspectivas futuras. Miriam, muito obrigada, enfim, pelas suas palavras, que bom te encontrar novamente, Lisa, também. Acho que as professoras trazem essas experiências, enfim, muito rica, mas eu quero dar um passinho para trás. Enfim, eu acho que a formação do arquiteto urbanista ele se constitui dentro de um campo do mercado marcado de tensões históricas e sociais. Isso revela desafios estruturais, mas também umas grandes possibilidades também, né, de transformação. Acho que nesse sentido torna-se necessário a gente discutir sobre a constituição da educação brasileira como todo, enfim, para também traçar novos passos e, enfim, como esses desafios se operalizam dentro do meio das desigualdades sociais, do déficit habitacional e da segregação urbana, né? Deixa eu passar aqui. Aqui, enfim, primeiro esses desafios históricos, né, da educação, da formação do arquiteto. A gente vem muito enrijecido ainda nesse pensamento muito eurocêntrico de se fazer as escolas de arquitetura, enfim, e que se desconecta muito da realidade, né? Quando a gente vai para a educação, eu digo sempre que o chão que eu piso, da comunidade que eu venho, ele é muito diferente do chão que eu piso dentro da universidade, enfim. Então, a gente tem que se moldar muito e acaba perdendo a sua essência, né? Enfim, e acaba... para a gente que está no final do período, final da universidade, a gente fica, meu Deus do céu, eu vou fazer o quê?
né? Enfim, porque o mercado de trabalho, enfim, a sociedade é muito diferente do que a gente vê na universidade. Então, acho que esse é também um desafio histórico que a gente precisa também romper. Entender que a educação não é uma mercadoria, como é muito posta. A gente vem de um processo muito marcado atualmente com a redução dos custos, enfim, dos orçamentos das universidades, em frente a um crescimento das instituições privadas, enfim, que tem muito o valor apenas mercadológico disso, né? Então, o campo da educação hoje, ele é um dos alvos do projeto burguês de precarização e mercantilização dos direitos sociais. Então, eu trago um dado que ele aponta que o déficit superior dos orçamentos das universidades é de 1,1 bilhões de reais comparado a 2016. Então, falta um investimento na educação, falta um investimento nas universidades. Isso também é um reflexo do novo teto de gastos, enfim, do arcabouço fiscal. Então, para a gente entender como que a gente tem que voltar a fazer uma análise da conjuntura política mesmo do Brasil como um todo. E eu acho que também na minha fala, eu não venho aqui sozinha, também eu trago aqui um manifesto, talvez, enfim, em solidariedade a meus colegas da Universidade Federal do Espírito Santo, que, enfim, hoje eles não estão conseguindo ter aula no campus deles, porque simplesmente está em condições insalubres, não tem condições de ter aula porque está tendo infiltrações. Mesma coisa também ocorre em várias outras universidades, até no meu próprio campus, que até um pouco tempo atrás a gente quase foi expulso do nosso campus, enfim. Por isso essa falta de infraestrutura mesmo, enfim, o campus de Laranjeiras é um campus do interior e tem suas dificuldades. Miriam esteve lá há pouco tempo e sabe um pouco da nossa realidade, né? Então, muito mais para a gente também entender essa formação do arquiteto urbanista, como que ela é implicada nessa condição dessa falta de investimentos, né? E, enfim, na arquitetura a gente também tem esses métodos de ensino que eles se baseiam muito nos métodos ainda eurocêntricos, europeus, que desconsideram totalmente das comunidades tradicionais, sabe? A gente não sabe como trabalhar, né? Para além dos métodos, até de materiais, né? Enfim, de como se aplicar, que quando no território, enfim, é totalmente diferente. Para dizer que também eu não só falei de coisas ruins, enfim. Mas, enfim, entender que essa crise educacional no Brasil, ela é um programa, né? Então, ela não ela é intencional, né? De um desmonte realmente da educação e da precarização da sociedade como toda, né? E eu trago um censo, enfim, do INEP, e ele aponta que um outro ponto, enfim, também da gente notar é sobre a continuidade realmente na educação superior. Tem um censo que ele aponta que 58% dos estudantes abandonam seu curso antes da conclusão. Isso a gente tem que tocar, algo que também a FENEA a gente vem pautando sobre a permanência estudantil. Eu não vou desconsiderar aqui também os avanços que a gente teve nesses últimos anos. Se eu estou hoje aqui falando, eu sou um dos frutos desses avanços na educação, mas ainda assim a gente tem que pautar sobre aqueles que não conseguem, enfim, continuar o curso, né? E também da gente, enquanto estudante, a gente está pautando sobre a necessidade desse maior investimento na educação, fala sobre a permanência estudantil, fala sobre as bolsas e outros programas institucionais, né? Pensando em novos rumos, tido que nada está dado, apesar da gente estar numa situação não tão boa, a gente pode lutar pelo agora, pelo que a gente consegue ter aqui agora e ter uma perspectiva de uma construção futura contra-hegemônico, né? Então, esse reconhecimento dos saberes populares, dessas práticas construtivas tradicionais. Então, não sabe como trabalhar com a comunidade, chama eles, entendeu?
de romper os muros da universidade também, enfim, abrir as nossas portas, né? Muito irresistido nas práticas metodológicas tradicionais, enfim. Mas abrir realmente as portas das universidades, e também vai muito da valorização da diversidade do campo de atuação. Ainda estudos apontam que é muito mais, eu não vou desconsiderar todos os campos de atuação da arquitetura, isso é válido, mas que para enfrentar as atuais crises climáticas, as novas necessidades da sociedade, a gente também tem que valorizar as diferentes áreas de atuação, e uma delas também é o fortalecimento da assessoria técnica popular, né? Acho que também é válido reforçar aqui sobre a assessoria técnica popular, que é essa atuação que vem sendo pautando realmente esse novo pensar da arquitetura, né? Fortalecimento também da extensão universitária, os EMAUs, e entender que as cidades pequenas também precisam de profissionais, né? Então, que a gente também vai para além das grandes metrópoles, aliás, das regiões metropolitanas. Entender muito... vou trazer uma experiência que recentemente eu estava na Conferência das Cidades. Né? Acho que em várias cidades isso aconteceu. Recentemente lá em Sergipe teve a etapa estadual. E quando a gente foi fazer uma análise, enfim, lá em Sergipe tem 72 municípios, enfim, mas nem todos conseguiram fazer as conferências municipais. Então, muito disso também é da falta de profissionais que tenham essa capacidade técnica também de empenhar isso nas pequenas cidades, enfim, nesses pequenos municípios que não têm tanto acesso. Então, muito da gente também, enquanto profissionais, enfim, é uma reivindicação que a gente também pode fazer junto com o conselho, de entender que a gente pode ir além dessas grandes metrópoles e buscar essas pequenas cidades que muito, enfim, falta esse corpo técnico mesmo, e até reforçar o que já é lei, né? A gente tem a lei de Atis, coloca como um parâmetro de toda a cidade, tem um arquiteto, enfim, e pensar nisso, né? Aqui, e eu não poderia não deixar de falar e de mencionar a minha escola de formação. Eu digo que a arquitetura, ela me deu todo o aparato, nem todos, mas muito parte do meu aparato técnico enquanto profissional, enquanto arquiteta, mas esse olhar sensível, essa construção social foi dentro ali, ó, daquele trapichezinho ali. Então, o meu primeiro levantamento, não foi topográfico, mas levantamento de casas, já foi em meio da pandemia, onde ninguém sabia, primeiro período, a gente já foi fazer o levantamento de uma comunidade que estava sendo ameaçada de despejo. Sabia nada de levantamento, mas me colocaram para fazer. Então, algo que a universidade, a sala de aula não ia colocar, o trapiche foi lá, o escritório modelo. Então, a gente vai aprendendo na prática, sabe? Mas aprendendo na prática, já tendo essa acessibilidade social, realmente, dessa função social do arquiteto. E os escritórios modelos, ele surge a partir de um projeto da federação mesmo, nessa necessidade da gente se pensar nessa nova construção social, né? Eu trago aqui alguns exemplos, tem o trapiche, tem o curiá, o abricó, o solar, o beco, o canto, o maré, o mosaico, o trama, mas tem vários outros exemplos através do Brasil, então eles vêm. E o Casas também, meu Deus, não coloquei. Mas é muito nome, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, saudar todas essas... saudar todas essas iniciativas que é feita pela autonomia estudantil, e a gente precisa muito também desse apoio dos professores, enfim. Por isso que sobra tanto trabalho para os professores, às vezes, né? Porque a gente tem ali o ponto focal ali, é aquele único no departamento, e a gente tem que ir lá correr atrás. Mas eu acho que também é uma iniciativa até mesmo dessas próprias futuras gerações. Eu acho que talvez vejo aqui vários futuros professores que estão se formando aqui, têm essa acessibilidade mesmo da gente
constituir, enfim, fortalecimento dos escritórios modelos, enfim, que a gente possa estão muito localizados os trabalhos, né, mas que a gente consiga abranger para mais territórios, né? E ainda passando nisso de como que a gente também, enquanto estudantes, agora eu falo pelos meus colegas aqui, como que a gente também se organiza para se pensar nessas cidades, né? Eu acho que um dos grandes exemplos, que é a Cidades Fenéas, ela é um espaço de morada, de acolhimento, de afeto, de responsabilidade social e conflitos, assim como todas as cidades também, né? Então, essa ousadia que a gente tem de se pensar, ousar lutar, ousar vencer, de pensar de uma forma, de um caráter formativo, sim, mas também de científico, de cultural. E a gente está lá em meio 7 dias, ou até mais, imerso, pensando na construção da sociedade, pensando na formação da cidade. E digo que esse é espaço que a gente tem ali de mobilização estudantil, que é algo que também falta para a gente se pensar nessa formação, que, enfim, tem muito desse papel da gente ser esse grande vetor. Então, trago também esse exemplo das Cidades Fenéas, da gente se pensar essa nova alternativa de viver social, refletindo diferentes modos de sociabilidade com base no fazer prático. Então, totalmente autogerido, tem vários perrengues ali, mas é a gente ali se pensando e se construindo, né? Eu vou acabar um pouco antes. Deixa eu ver. Agora eu... Peraí. Não, deixa eu ver. Ops. Não, ainda tem mais, gente. Peraí. Pode ir, peraí. Pode passar pelo próximo? Aqui. Não, esse aqui. Ah, sim. Eu trago aqui alguns exemplos também. Não sei se alguns vão se reconhecer aí, provavelmente. Tem alguns exemplos de espaços realmente que a gente faz dentro da FENEA. Aliás, saudades dos meus amigos, a gente conseguir se encontrar e debater realmente sobre essa construção social, né? Deixa eu ver. E viva Fené, a cidade de Fené, que a gente faz a gente se encontrar, né? Eu acho que de finalização tem uma última palavra que eu acho que temos a responsabilidade e a legitimidade de ser o vetor que irá conduzir o processo revolucionários das práticas de ensino da arquitetura e do urbanismo. Enquanto houver ousadia de lutar e vencer, teremos a chance de desenvolver a riqueza cultural nas bases de ensino, capazes de atender às mudanças e às necessidades emergentes na sociedade, construindo territórios justos para e conjunto ao povo. Então, força ao poder popular, força à arquitetura social, e que a gente possa também ter vários outros exemplos dessas práticas alternativas da sociedade. Obrigada, gente. Agora o momento é de vocês, né, fazerem as perguntas, as contribuições, para que as nossas palestrantes possam continuar a explanar as experiências delas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Uma colocação? Boa tarde a todos e todas aqui. Eu só fico fazer uma colocação, que eu até fiz algumas anotações, salvei um slide que você colocou, sobre a questão da desconstrução de alguns paradigmas, de algumas ideias. Bianca do Piquinho, sou arquiteta. E aí, deixa eu voltar aqui. E aí eu gostaria de fazer só uma colocação dentro desse contexto todo, né? E eu estou refletindo aqui sobre o termo barraqueira. Você falou algumas coisas e me veio isso. Porque assim, eu sou da TIS, a TIS na veia, então eu estou nas periferias e muitas das vezes quando eu vou, me exalto e critico, porque a questão
de alguns problemas, inclusive com os editais, que não pode ser amarrado dessa forma e tudo. E aí, no início eu até chorei, depois falei, sabe de uma coisa? Realmente tem que desconstruir isso daí, porque assim, às vezes eu sou vista, já vem a barraqueira. Então, de verdade, hoje eu estou vendo assim, eu posso andar de mãos dadas com a favela venceu e me colocar literalmente como uma barraqueira, ressignificando essa palavra, colocando que barraqueira é aquela que que está na periferia e que leva dignidade às pessoas que moram nos barracos, né, para que se torne uma casa saudável de madeira dos 3 porquinhos lá que mora na casa. Então eu queria colocar fazer essa contribuição e também agora eu não lembro, porque é muita informação sobre a questão do engessamento, né? Inclusive para a gente poder às vezes construir. Daqui a pouco nós vamos apresentar sobre a Casa Ecopantaneira e os trabalhos que a gente faz na área de ATIS. E eu vou colocar aqui nos projetos de reforma, vamos fazer 13 reformas do Minha Casa Minha Vida para a comunidade ribeirinha. Detalhe, num local aonde o mosquito mata. Direto é cachorro morrendo por conta de picada de mosquito. Se a gente não estiver num local telado, tem épocas do ano, que é de dezembro até março, que são 500, 600 pernilongos mosquitos. Na verdade, a gente fala que são bois, porque são gigantes em cima da gente. É muito difícil. Eu executei a obra lá, terminamos agora, e é muito difícil. E a Caixa Econômica nos impediu. Fizemos várias reivindicações para que a gente colocasse a casa toda telada e construísse varandas telando essa casa. Simplesmente foi vetado, não podemos colocar tela. E aí eu pergunto, é muito difícil trabalhar e quando a gente se depara a esses problemas burocráticos mesmo. E a gente precisa discutir isso, readaptar a questão dentro da realidade do território. Essa é a minha contribuição. Opa, boa tarde, gente. Lucas, sou conselheiro estadual lá no Espírito Santo. Construo com o Ivan aqui e outros colegas uma comissão temporária em ATIS, né? E eu também sou professor de uma instituição privada lá no Espírito Santo. Então, primeiro parabenizo, obviamente, o painel, a Liz, Miriam e Elisandra pela exposição. Foi muito emocionante em diversas partes. Maravilhoso ver a FENEA viva. O primeiro encontro nacional que teve depois, né, da pandemia foi lá no Espírito Santo, tive a oportunidade de dar uma passadinha lá. Então, é muito bonito ver a cidade de FENEA se reorganizando depois desse período. Minha reflexão, gente, vai muito assim, até ouvindo, né, a Elisandra falar, fui lembrando da minha vida de feneano. E como que essa discussão sobre o papel da ATIS, da extensão, enfim, dentro da grade curricular, essas possibilidades, né, de interseção, são muito difíceis dentro das instituições privadas. Né? E aí, obviamente, eu vou fazer aqui uma defesa da instituição privada, até porque o modelo, né, que foi adotado para o crescimento das cadeiras de universidade por meio, né, do incentivo aos grandes tubarões da educação, acabou criando um lobby que é muito perverso, né, acabou passando aí uma série de propostas, né, que hoje flexibilizam o entendimento do que é o ensino de qualidade, né, em relação ao ensino presencial, até mesmo bandeiras em relação à curricularização da extensão são apropriadas de uma maneira muito perversa dentro das instituições privadas, né, já que você não tem uma forma de você muito clara de contabilizar a carga horária, por exemplo. É muito comum que tenham disciplinas de extensão nas instituições privadas, às vezes com encontro a cada mês, a cada um mês e meio, a cada semana, 15 dias. E como é que você consegue se responsabilizar com o território, né? Fazer um trabalho, conseguir sensibilizar os alunos, fazer esse trabalho de formação e entregar alguma coisa também, no tratar, né, o território somente como uma forma de você pagar a carga horária de extensão, mas você também ter esse processo de troca com uma carga horária tão baixa. Então, quero trazer mais assim, né, esse lado também da instituição privada. Eu ouvi vocês também, talvez a FENEA tenha reflexões sobre o ensino, né, nas instituições privadas, além da dificuldade que é organizar os estudantes de arquitetura dentro das instituições privadas, mas para trazer um pouco dessa dificuldade mesmo, né, porque sabe-se que a maior parte dos estudantes hoje matriculados em todos os cursos, 80% estão nas instituições privadas. E é onde você menos produz ensino, pesquisa e extensão.
Então, a Lisa mostrou bastante bem, a Miriam também, essa relação, né, entre a pós-graduação, a iniciação científica, a extensão, como vai criando, né, todo esse ecossistema de projetos de pesquisa, de doutores, doutorandos, pós-doutorandos, que vão conseguindo ajudar, né, na sala de aula. Isso não é uma realidade nas instituições de ensino, né, superior. Então, quando a gente está discutindo aqui essa base social para o curso de arquitetura, a gente tem que pensar, né, os desafios que hoje estão nos modos atuais. Tudo bem que a gente tem, né, uma nova DCN que está sendo aí, a ser aplicada, essa coisa toda, mas esse desafio vai continuar existindo para 80% dos alunos de arquitetura e urbanismo e para os professores precarizados, que os sindicatos, a maior parte, são pelegos, não tocam luta, né? A defasagem salarial é um absurdo, ele não ganha praticamente nada para fazer planejamento, e tem que ainda corrigir trabalho, orientar TCC, muitas vezes recebe muito pouco, não ganha bolsa para fazer orientação e iniciação científica, não ganha por produtividade, e as instituições de fomento à pesquisa também não dão bolsa para os professores, né? Então, assim, é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Eu acho que esse é um horizonte maravilhoso que vocês colocam para a gente, mas para a gente refletir também um pouquinho sobre esse desafio mesmo, né? Eu acho que, assim, passa muito pelo fortalecimento das instituições públicas e pela ampliação, universalização, acabar com o vestibular, todo mundo dentro de universidade pública. Esse deve ser o horizonte, né? Mas como que a gente coloca aí nessa mediação, né, que está colocada para a gente? É isso. Desculpa se me aluguei um pouco. Mais um desabafo. Olá. Aqui, ó. Eu. Tudo bem? Olá, sou Davi Finotti, conselheiro do CAU Goiás. Primeiramente, dar os parabéns para a mesa em si, né? E eu fiquei pensando também como professor na Universidade Federal de Goiás e num campus ainda de uma cidade pequena que é a cidade de Goiás. Então nós discutimos a questão da ATIS, mas também tentamos levar a questão de trabalhar com cidades pequenas e médias que, em contexto do território, tem uma diferença ainda muito grande. E ainda na cidade de Goiás nós temos o contexto ainda do patrimônio histórico, onde a população que está em situação de vulnerabilidade e habita o centro histórico não consegue nem fazer os reparos básicos, e muitas vezes a gente encontra casas que estão caindo aos pedaços porque a população em si vulnerável não consegue nem habitar naquele núcleo que pertence à questão de memória cultural de todo aquele patrimônio em si, né? Então, como que também dentro das universidades podemos discutir a questão da ATIS também voltado para essa diferenciação de tamanho de cidade e também aos contextos em si que elas estão inseridas. É isso, obrigado. Oi, gente, meu nome é Ivan também. Eu vi que tem outro Ivan ali. Eu participo da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura pela Regional Sul e a gente realizou nos últimos meses um Conselho Regional de Estudantes online, como a gente conseguiu organizar, que foi justamente sobre essas questões que vocês trouxeram hoje. Então, pensar a extensão, pensar principalmente os escritórios modelo, a residência técnica, a gente chamou, aliás, a mesa, tinha a Giane, que estava lá com a gente, o professor Samuel Steiner, de Floripa mesmo, da UFSC. A gente teve ex-estudante, né, que participou da residência lá, e sempre é uma oportunidade muito boa da gente realizar esses diálogos que trazem o estudante para um lugar de protagonismo e de construção. Tudo bem que a gente não vai trabalhar com essa ideia de a universidade vai construir, ela vai dar o aporte, né? Mas de mudar uma mentalidade da sociedade, né? Então, eu acho que a gente tem muitos estudantes aqui e eu não ia nem fazer uma pergunta, era mais participem enquanto estudantes do fomento das atividades nas universidades de vocês, porque é muito difícil manter um EMAL vivo, né? Você trouxe isso logo no início e não é só o EMAL, mas qualquer atividade que vai pensar a extensão ou pensar de uma forma mais disruptiva a questão do ensino, é muito difícil manter vivo. Então, obrigado por estarem aqui na mesa. Eu acho que eu fico muito feliz de ver que a gente realizou essa atividade e ver que aqui no Congresso Internacional isso também está sendo pautado e tem tanta gente assim prestando atenção para o tema. Obrigado. Oi, gente, eu sou Ana Clara Fonseca, arquiteta e urbanista, conselheira do CAU Pará. E é interessante ver como essas experiências elas articulam diferentes atores, né, para que um trabalho de assessoria e assistência técnica aconteçam.
Para além da atuação importantíssima da universidade, é preciso também uma articulação muito grande. Então, eu acredito que o conselho ele acaba tomando, né, um papel, ele assume um papel muito importante também para a capacitação e fomento dessa atuação profissional. Então, eu quero direcionar uma pergunta, assim, que aí pode servir tanto para a Lisa quanto para a Miriam, mas especialmente a Miriam, pelo trabalho que a gente está fazendo lá no Calpará, desse processo de capacitação de profissionais nessa atuação nos territórios. Como é que vocês veem os desafios, né, para que esse papel do Conselho seja cada vez mais assertivo, né, para que a gente consiga também pensar em capacitações ou então fomento, né, de atuação profissional que consiga contemplar essa classe profissional, né, que se forma sem essa experiência junto aos territórios. E aí, especialmente a Miriam, né, que na experiência que a gente fez recentemente lá no Calpará de contratar profissionais num formato de contratação temporária para atuarem nos territórios, rolou um jogo de cintura, né, entre a universidade e as profissionais que já vêm, né, de uma prática profissional que é muito distanciada mesmo dos territórios. Então, queria entender como é que é esse desafio para vocês na prática, né, e como o Conselho ele pode contribuir nesse processo. Também não posso deixar, né, de parabenizar a formação aqui dessa mesa, colocando grandes referências nesse tema aqui para a gente. Boa tarde, sou Cristiane, professora da FAO-UNB. Quero parabenizar pelas... Sem problemas, eu estou só aguardando vocês. Querem resolver alguma coisa? Não, é só para... Acho que tenho eu e mais uma pessoa, não é isso? Acho que é isso. Bom, Cristiane, professora da FAO-UNB. Quero parabenizar vocês, então, pelas experiências incríveis. Estou junto com a Lisa lá na FAO-UNB. Devo a Lisa a minha inserção na extensão, porque o que ela falou, que ela começou a mobilizar professores, né, e dar suporte, enfim, eu estou dentro desse grupo que ela mobilizou, deu suporte, hoje somos parceiras aí na extensão e aprendi muito com a Lisa. Então, Lisa, eu já conheço o seu trabalho, eu vou me dar a liberdade de perguntar só para as outras duas participantes, desculpa, mas são duas perguntas bem objetivas. É Miriam, né? Não é Miriana, Miriam. Para Miriam e para a Lisandra, nos universos, né, em que vocês estão, no contexto universitário em que vocês estão, se vocês podem passar um pouco da percepção com relação ao engajamento dos discentes nas atividades de extensão, nas atividades relacionadas, né, essa nossa responsabilidade social. Esse é um aspecto. Se vocês consideram que é difícil, o que vocês consideram importante, ou que atividades, ou que ações podemos fazer para mobilizar mais estudantes ainda para estarem nessas atividades? E uma pergunta para a Miriam, saber de você, no seu contexto, na região amazônica, Miriam, quais são as fontes de recursos que vocês têm lá? O que é, né, digamos, quais os melhores caminhos? Porque, assim, já foi comentado aqui, né, o universo de dificuldades, principalmente de recursos. Para vocês lá, quais são os melhores caminhos, as melhores fontes? Obrigada. Boa tarde, eu sou Wendel Lucas, estudante da Universidade de Brasília, também, FAO-UNB. E, em concordância com a professora, eu questiono muito sobre o grande problema que a gente tem em relação não só ao ATIS, mas qualquer atividade não remunerada e que tem uma intenção social, que é justamente essa dificuldade de conscientizar e de não só entender e compartilhar essa sabedoria de que a faculdade ela é mais do que unicamente fechar o currículo, fazer as obrigatórias. Então existe essa dificuldade que eu pergunto para vocês como resolver, como fazer com que os estudantes entendam que mais do que ter um currículo bom para entrar no estágio e, né, realmente contribuir com a parte financeira, que ter uma atuação política, ter uma atuação social é nosso papel como arquiteto. Acho que seria essa a primeira.
E segundo, perguntando talvez principalmente para Miriam, seria qual é essa diferença que você encontra ao ter uma maior interação com esses outros cursos, que também, falando de um estudante da Universidade de Brasília, é esse sonho que foi do nosso criador. Bom, eu bloco de perguntas encerrado, mas eu preciso que vocês recordem que foram tantas perguntas que Eu lembro da barraqueira. comece por ela. O que eu tenho a te dizer é o seguinte, mana, não esquenta a cabeça, porque lá na minha faculdade eu descobri outro dia que eu sou a que toca o tambor, entendeu? Diz que na reunião os professores perguntam: o que a Miriam faz? Só toca tambor. E aí eu fui descobrir que essa era a minha fama, né? Porque eu sou da cultura, né? E ele me veio cantando e tocando. E aí, mas enfim, sempre vai ter, né? Vão ter pessoas que vão, né, questionar, falar, criticar, e a gente tem que saber quem é que a gente traz para perto e quem é que a gente afasta. Se é o invejoso, é bom que ele fique lá, porque vem energia negativa. Agora, se é só um pessimista que não consegue fazer, é até bom que ele esteja perto, porque ele vai alertar onde é que a gente vai tropeçar. Então, ele antecipa, né? Então, é sempre bom ele estar ali por perto. E aí tem que ver, né, como é que a gente vai trabalhando, mas não dá para levar a sério, porque o que falam da gente não é problema nosso, né? Então, e aí foi engraçado nessa história, só porque o que eu lembrei disso, porque aí depois a gente acabou de fazer um projeto e veio um recurso. E aí essa pessoa, esse professor que eu não sei quem é também, que não me contaram, né, graças a Deus, onde é que a Miriam arruma tanto dinheiro? Aí a dita professora diz: tocando tambor. Então foi assim, né, interessante, assim, que eu achei. Mas foi assim, foi uma professora que... mas eu entendo, porque, como eu falei, eu sou arquiteta, urbanista, eu sou da Faculdade de Engenharia Sanitária, então eles têm dificuldade de entender. E na cabeça deles, regularização fundiária, como na cabeça da maioria das pessoas, é coisa de advogado, né? Então, se não é da arquitetura e do urbanismo, muito menos do engenheiro sanitarista, né? Então, eles tinham dificuldade. E aí eu vi que, na verdade, era uma falha minha, porque eu não usava a comunicação, eu não divulgava, porque eu achava que, como eles não iam se interessar, eu não divulgava no grupo. E aí, quando eu comecei a postar fotos, imagens, lá de dentro da periferia do bairro, aí eles começaram a enxergar e ver o que, de fato, eu desenvolvia e que tem relação direta, especialmente porque a gente conseguiu, com esse recurso do Periferia Viva, trabalhar as soluções baseadas na natureza, que está no melhor lugar, que é a Faculdade de Engenharia Ambiental, Sanitária e Ambiental, né? Então, na verdade, a gente também precisa ver se a gente também não está cometendo algo que faz com que as pessoas não compreendam e elas se afastem. De repente, elas podem vir também, né, participar e ajudar. Perfeito. Alguém que não foi contemplado com resposta poderia... Eu posso falar das faculdades que ele falou, Lucas, né? Lucas, eu fui de faculdade particular antes. As barreiras são muitas em todos os lugares. Eu acho que todo mundo onde trabalha, está aqui nessa sala, de certa forma, está lutando por uma transformação social. Eu acredito muito no poder que a gente tem de transformação. Então, quando eu estava na faculdade particular, eu fazia extensão até mais que o escritório modelo da FAO. Porque o escritório modelo estava começando na época. E a gente estava do lado ali da Tele Brasília. Então, hoje eu encontro com a comunidade Tele Brasília, né? O seu Antônio, professora, quanto tempo? Daquela época, né? De 15 anos atrás, 10 anos atrás, né? E aí, eu acho que a gente não pode ter muita ambição. Eu acho que a gente tem que ir aos pouquinhos, sabe? E aos pouquinhos você vai conseguindo um, você vai conseguindo outro. Porque se a gente pensar muito lá na frente, a gente desanima. Então, eu não acho que escola particular seja um problema. Eu acho que depende muito das pessoas, sabe? Que estão ali, os professores, que podem fazer diferença, né? Porque, assim,
para te falar a verdade, na Universidade de Brasília, eu só fui saber que a gente podia ganhar alguma coisa com a extensão ano passado. Antes eu tirava do meu bolso. Algum projetinho da UNB, que aí tem um recurso X para o polo de extensão, mas é mínimo, do mínimo, do mínimo. Então, o governo federal, sim, está vindo agora com toda a diferença para a extensão, entendeu? Isso está fazendo diferença, mas até então não era tanto recurso assim. Recurso na pós, assim, a extensão nunca teve, né? Então, eu acho que depende muito mais, sabe, assim, do seu engajamento, de você mobilizar os estudantes, sabe, assim, de, né, se quiser pós-graduação, faça parceria com a universidade lá, né, a UFS lá, pessoal muito bacana, né, da Clara e tal. A própria residência, ela é um guarda-chuvão. As pessoas acham que a residência é só um curso de especialização. A residência, ela tem que ser um programa que você vai agregando todo mundo, né? Então, por exemplo, na nossa residência agora no Rural, veio a Estácio de Sá, uma faculdade daqui de Brasília, quis fazer, com o Matias, quis fazer um trabalho no assentamento rural onde a gente estava. É muito bem-vindo, né? Então, assim, eu acho que depende muito mais das pessoas fazerem a diferença do que a gente ficar esperando, né? Assim, eu participava de congresso sendo de particular, sabe? Assim, tinha mais artigo que muita gente da federal, sabe? Então, assim, depende muito, né? Agora, você de Goiás, você não está com o pessoal do canteiro? É muito legal, né? Então, assim, o canteiro, eu acho que é um bom começo. Acho que o Daniel, não sei, ele estava aqui também, ele vai falar agora no segundo tempo, lá nas residências. O Daniel, da UFBA, né? Ele está em Gatu, né? Também com o canteiro. O patrimônio com esse incentivo, tudo do governo federal, né? Tá vindo. O IFAM, né? Esse recurso faz diferença, né, para vocês lá, né? E o fato de ser uma cidade pequena, eu acho que é até mais fácil. Eu sou fã dos institutos federais. Eu tenho muitos amigos dos institutos federais. Eles têm muito mais capilaridade nos territórios do que a gente. Imagina, eu tenho que sair todo final de semana para ir para o Sol Nascente. Eu atravesso a cidade todo final de semana para fazer esses trabalhos que eu estou fazendo. Entendeu? E o Instituto Federal está do lado, sabe? Assim, vocês ali estão do lado. Então, eu não acho que o fato de ser cidade pequena seja mais difícil. Eu acho que pode ser até mais fácil o engajamento, a mobilização, promoção da cultura, né? Uma cidade histórica. Né? Eu não sei, eu não vejo com tanta barreira em relação aqui. O que está fazendo diferença para a gente é recurso do governo federal, e vocês estão tendo. Então, não vejo que esteja tão difícil assim, né? Por ser cidade pequena, não sei, né? Quem mais? Acho que sobre o engajamento dos discentes, né? Acho que tem dois lados. Acho que primeiro entender é que o perfil do estudante ele mudou, principalmente pós-pandemia. É muito diferente. As novas turmas que estão chegando vem de um modelo de ensino médio, o novo ensino médio, né? Enfim, de uma forma muito diferente. Então, já a forma que ele já vem à universidade de uma forma muito diferente, por exemplo, das antigas, enfim, turmas que vieram antes. Então, o perfil do estudante mudou, então a educação ela vai mudar, tem que mudar. Então, isso que já, enfim, já é um dos grandes obstáculos também nesse engajamento do discente. E falando um pouco também, porque, enfim, ou eu ouço de colegas, amigos, enfim, algo que a gente tem que, duas coisas, tem que conciliar. Então, como até Lisa falou, a gente faz extensão, a gente trabalha uma semana inteira, né? Final de semana todo, talvez até vir em noite fazendo. Então, é muito difícil você se conciliar. Você, por exemplo, se é um estudante de baixa renda, tem que trabalhar, tem que fazer bigs ou freelas ou qualquer outra coisa, e você se conciliar em uma extensão, por exemplo, que às vezes não ganha bolsa, né? E é que eu fiz extensão os meus 5 anos de graduação, né? Ainda faço, de certa forma, e só recebi 1 ano. Eu sei que foi muito difícil. Por exemplo, tive que fazer outros trabalhos, tipo, para conciliar ainda no trabalho, na extensão, e continuar na universidade também. Então,
mas eu passo da minha realidade, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Então é outro obstáculo no engajamento. E acho que também outro é a carga horária. Acho que estudantes aqui vão dizer, é muito difícil a gente pegar, por exemplo, a gente tem que virar à noite fazendo projeto. A gente, sei lá, tem uns malucos lá na minha universidade, os meninos mais novos, estão pegando 7 matérias em um período. Aí você me diz, como é que você faz extensão? Não tem como, porque é projeto em cima de projeto, né? Então, é repensar sobre as questões de auxílio, de bolsa na extensão universitária, para que tenha oportunidade, principalmente para os estudantes de baixa renda consigam se manter na universidade. Debater sobre a carga horária é importante também. E ter noção que esse perfil do estudante então vai ter que ter um trabalho mais de sensibilização, de conversa e aproximação, né? E é um trabalho de formiguinha. A gente talvez não consiga agora, mas é um trabalho contínuo de sensibilização realmente desse estudante para reforçar, né, essa necessidade da gente estar em conjunto com a comunidade, esse trabalho social realmente que a gente exerce na extensão universitária, né? E criar a oportunidade realmente de auxílio e permanência desses estudantes. Eu acho que é isso que engloba essa questão do engajamento dos existentes, né? Temos 2 minutos ainda. Eu lembro uma questão do recurso, né? Como é que faz lá. Tem uma lá de trás, que acho que é também na linha do recurso, do rapaz lá de trás. Assim, como eu falei, eu tive uma trajetória anterior à universidade, né? Onde eu já, desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar em equipes multidisciplinares, certo? Com economista, assistente social, antropólogo, né? Porque eu trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E aí depois eu assumi a coordenação e acho que eu fui desenvolvendo habilidades para dialogar com esses diferentes campos. Quando eu fui para a universidade, eu trabalhava antes com a regularização, e aí lá tinha uma comissão que, na verdade, eles me convidaram, né? E eu fui trabalhar voluntariamente quando eu fui para a universidade, porque eu terminei o processo e disse, não, eu estou esgotada, eu preciso reaprender o que eu gastei tudo no processo dos planos diretores. Aí eu fui trabalhar voluntariamente na universidade, né, numa comissão que justamente eles disseram, olha, tem 2 notícias, a gente queria te convidar, mas a gente não tem como te pagar. E aí, como eu queria mudar, tinha decidido. Aí, e eles queriam escrever projeto, e eu escrevia projeto já, entendeu? Então, eu escrevi um projeto e a gente começou, nessa comissão, captar recursos. Então, assim, eu sei que né, a fala de todos, a dificuldade, mas, assim, sem nenhuma, digamos, falsa modéstia, acho que não era essa, não. Mas, tipo assim, eu nunca tive, desde que eu entrei na universidade, eu sempre tive recurso de projetos, né? Que aí acho que é dentro da pergunta ali. Então, assim, sempre quem financiou, desde que eu entrei em 2010, a gente tinha uma parceria com o Ministério das Cidades, que foi para desenvolver um projeto de regularização fundiária em 6 municípios, mas que já veio por conta da experiência anterior de coordenar os projetos. Então, o que eu digo assim, uma forma de ter recurso é fazer com que o trabalho que a gente desenvolve tenha resultado e chegue onde, né? E como tu vais escrever o projeto? Porque uma coisa é eu escrever um projeto de pesquisa para consumo enquanto instituição de ensino. Outra coisa é eu escrever um projeto de pesquisa para um órgão público que não está interessado em fazer pesquisa. Ele não quer saber que vai gerar um artigo no final. Ele quer o resultado concreto. E aí, eu não sei se, para eles, se é extensão pesquisa, para eles nem entendem, eles nem sabem. Entendeu? Se a gente vai escrever no projeto que eu tenho uma questão que eu vou investigar, isso é um problema meu, eles não querem saber isso. No caso da regularização, eles querem saber quantos títulos eu vou entregar.
Mas se eu vou fazer o processo através de uma residência, para eles vai depender de como a gente escreve o projeto, né? Então, isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então, eu já captei recurso, era com o Ministério das Cidades, e aí depois já com o Ministério da Educação, da Cultura, porque a gente vai aprendendo e aí vai desenvolvendo o gosto, é uma coisa que a gente vai, enfim, né? E aí eu já disse, já prometi, inclusive, a gente ganhou um projeto pelo coletivo, que é justamente para fazer oficinas para organizações sociais escreverem projeto para captar recursos e fazer a gestão, porque é uma necessidade, não é? Então, e levando isso para os alunos. Então, por exemplo, eu levei para a disciplina agora que eu encerrei o edital do Periferia Resiliente para eles lerem, interpretarem, escrever o projeto. Então, acompanhando, está na expectativa. A gente conseguiu 90 pontos, então, quer dizer, está no páreo, né? Mas a gente já entrou com recurso, porque pode ser que alguém entre com recurso e tu vá lá para baixo. Então, toda essa manha tem que estar ali fazendo, mas é possível. Então, e assim, o recurso chega. Porque quando a gente terminou o projeto com o governo do Estado, eu disse, eu não vou atrás de recursos, porque eu quero trabalhar na escassez agora, testando como é que funcionaria essa política que a gente está trabalhando. Porque uma coisa é você trabalhar com recurso para pagar bolsa para todo mundo. Mas se muda o governo, muda a coisa, não tem dinheiro, eu acabo o programa? Não, como é que eu vou trabalhar enquanto uma política exclusivamente de ensino? E aí a gente está com dificuldade, está arrastando, caiu a capacidade de atendimento, a gente atendeu na primeira fase 4.000 moradores e desenvolvemos 12.000 procedimentos de assistência técnica. Agora a gente está atendendo como prática de ensino, né, práticas multidisciplinares. Em 4 semestres, nós atendemos 450 moradores. Então, a gente está testando e vendo como é que a gente pode escalar isso e trabalhar nas diferentes modalidades, né? Entendeu? Isso que a Bíblia está falando é muito importante. Nós não temos na Faculdade de Arquitetura um núcleo de prática como tem o núcleo de prática jurídica. Eu fui convidada pelo diretor da Faculdade de Direito para ir lá no núcleo da UNB, que vieram coordenadores desses núcleos do Brasil todo. Eu fiquei encantada. E eles ficaram encantados com a área de arquitetura e urbanismo para levar para os núcleos. Então, resultado, a gente precisa de um núcleo de prática dentro da universidade, das faculdades de arquitetura. Gente, isso é muito fácil de ser criado. Eu falei com o nosso diretor, falei, pelo amor de Deus, vamos criar agora um núcleo de prática, independente da residência ou não ter residência, mas isso a gente pode fazer, né? E é obrigatório, todas as faculdades de Direito têm que ter esses núcleos de prática. Então, a gente pode, o CAL pode, na questão das diretrizes, né, instituir que é obrigatório criar um núcleo de prática dentro das escolas de arquitetura. Para você que é da Faculdade de Arquitetura da UNB, só para você ter ideia, quando eu fui coordenadora de extensão, eu consegui bolsa para 12 estudantes da FAO pensar o currículo da FAO. Botamos para quebrar. Mas, o que aconteceu? A gente apresentou, né, enfim, fizemos cadernos, tem tudo lá na memória. Eu fui do núcleo docente estudante 7 anos. Isso tudo se perdeu. É isso, gente. Lutar é lutar. Vem outros e passa a borracha. Desculpem, gente, mas é que já estou sendo chamado a atenção de que encerrou o nosso tempo, que é lamentável, porque estava incrível. Principalmente otimista agora por conhecer estudantes que estão trazendo, jovens que estão trazendo já essa garra, assim, desde o princípio eu andava muito pessimista, né? Você, obrigado pela excelente fala e principalmente pelo canto lindo e maravilhoso. Lisa, parabéns. Excelente participação, contribuiu muito com todos nós. Sejam sempre muito bem-vindas para que a gente possa continuar tendo esse aprendizado, tá? Obrigado a presença de todos e vamos para a próxima reunião.